Eu queria saber do Michael Jackson. Eu vou falar dois nomes aqui. Eu acho que como a coisa tá... Ele era fã do Michael Jackson. Sabe dançar. Não, eu sempre fui fã do Michael Jackson. Passinhos. Não, o Michael Jackson é fora da curva. Sim. Né? Michael Jackson é o rei. É um dos reis, é um fenômeno. E como é que foi trazer Michael Jackson aqui? Porque o cara era cheio das manias. Depois o outro assunto que cheio das manias também, Roberto Carlos. Vamos falar de dois caras cheios das manias. Quem tinha mais mania? O rei do pop ou o rei Roberto? Olha, com o Michael Jackson eu convivi menos de um ano. Com o Roberto Carlos, 30 anos. Então, já respondeu. Histórias do Michael Jackson, né, curiosas. Eu convivi no início da turnê, né, da primeira turnê mundial. Então, ficou lá um mês de ensaio. Então, eu tinha a relação com a empresa, então eu fiquei lá envolvido. E lembrando, né, que o grande estouro mundial do que ele foi acusado injustamente sobre pedofilia e tal, estourou aqui, quer dizer, ele aqui no Brasil. Né? Por isso que ele fez show na Argentina, né? Nós fizemos o show lá na Argentina, Brasil, e daqui ele iria para o Chile. Ele cancelou o Chile para voltar para Los Angeles, né? Enfim, foi. E depois essa tortura durou anos, né? Mas começou primeiro o estouro da notícia mundial, de imprensa, ele estava em São Paulo. Você não acredita nas denúncias que fizeram? Não. É só, aí minha opinião pessoal. Se for para quem sabe a história do Michael Jackson, veja, desde a tortura dele como criança, né, lá, não só da relação com o pai e tal, as coisas, mas ele era obrigado, quando estava saindo em show com os Jackson 5, e eram seguidos, ficar no quarto com o irmão. E como eles eram muito vigiados pelo pai, o irmão mais velho levava as mulheres para o quarto. Não sei, essa história deve ter também em vários lugares. Então, estou dando apenas um exemplo da minha opinião, minha leitura. A relação sexual do irmão na cama do lado era uma tortura para uma criança, né? Os gemidos, enfim, ele queria dormir. Então, eu acho que a relação dele com o sexo é de muito distanciamento, a psicologia explica, mas esse é apenas um dos exemplos. Ele criança, né, quando começou no Jackson 5, e obrigatoriamente tinha que estar lá, né, dormindo lá no mesmo quarto, né, e o irmão escondia. Então, isso é uma das, entre outras tantas. Então eu acho que ele não tinha esse desejo pela pedofilia. Aliás, ele não era pedófilo e não tinha esse desejo pelas crianças. Eu particularmente, não vi, né, transitando e me relacionando com todas as pessoas próximas a ele durante anos. Né, como eu falei, eu tive uma relação com ele num período muito curto. Mas com o entorno dele também, né? Porque também essas histórias acabam, de certa forma, vazando, né? Paulo, alguma coisa você escuta, né? Das pessoas que estão no entorno, então, assim, ninguém tinha nenhuma história sobre isso. Mas veja, são assim, coisas, né, muito interessantes. Sem dúvida que ele foi, né, e é uma referência para a indústria brilhante, né? Disparada. Gênio, né? Mas marketing. O contrato dele com os contratantes exigia que fosse colocado na divulgação o rei do pop. Né? E isto se transformou numa verdade. Não que não seja verdade, né? Mas iniciou lá no primeiro álbum dele, nos primeiros shows, né, como, né, uma imposição, né, contratual, né? Então era mais importante, inclusive, ter esta cláusula do que a própria cláusula do dinheiro. Então, de novo, mais do que justo, né? Mas não foi algo espontâneo. Né? Ou por que ele é o rei do pop? Quem que deu esse título? Né? Naturalmente, né, as coisas foram acontecendo. O Roberto Carlos, o rei, né, que o Roberto nunca admitiu que oficialmente todos em volta dele e ele mesmo assumisse isso. Vocês observaram, já nunca teve um anúncio oficial dele rei. Então o Roberto, muito, né, sempre com essa visão de sensibilidade da relação dele com o público, não, quem me elegeu foi o público, através do Chacrinha, aquela história que todo mundo já conhece, né, enfim, que foi eleito o rei. Né? Ele falou assim, eu não sou rei, né? É o público que me elegeu. Então,
dentro de uma postura humilde, né, que é verdadeiro do Roberto, é isso. Já, né, o Michael Jackson, através de uma articulação de marketing, né, não sei se da gravadora, enfim, do corpo lá de empresários, vamos colocar, né, que tinha o rei do rock, Elvis Presley, no passado, né? Então, tá, não tem ninguém do pop. Vamos assumir esse espaço. E mais do que justo. Mas veja como é interessante, né? Aí, advogando um pouco para a minha classe, né, de bastidores, de empresário, enfim, construção de carreira. Sem dúvida que ele seria, né, reverenciado como mereceu de fato, mas teve uma articulação, né, para que fosse feito logo essa consagração. Teve alguém que olhou, percebeu e falou, vamos dar esse título aqui que vai pegar. Aí é o olhar do empresário. É construção de imagem, como você vai construindo, como você vai se associando a coisas. Não sei se eu respondi a pergunta, mas enfim, de Michael Jackson tem muitas histórias, sim, tem muito orgulho, né, lógico. Muito interessante que recentemente, acho que foi ano passado, a minha filha já tem 20 e poucos anos, mora nos Estados Unidos, ela estava em Porto Alegre, acho que faz mais um tempo, alguns anos. E aí chegou em Campinas, e foi capa aqui da Folha de São Paulo na época, então faz mais tempo, ela ainda tinha esse destaque. Um avião Antonov, que chegou em Campinas, né, um avião cargueiro, que ele é um avião imenso, né, chamado um avião russo de carga, que ele tinha um comprimento de um campo de futebol, né, 100 metros. E ela ficou impressionada. Uau, como é que esse avião... Eu deixei ela falar e falei, olha, estamos aqui nos anos 2000. Nos anos 90, trouxe 2 Antonovs. A turnê do Michael Jackson viajava com 2 aviões Antonov. Nossa! Então, e pararam aqui em Guarulhos, né? Então, só chega... Porque ele viajava com toda aquela estrutura, né, espetacular, né? Então foram 2 aviões que por si só já eram um acontecimento. E um 737 para ele, né? E para a banda e para a equipe. Então eram 3 aviões. Né? O complexo, assim, né? A mega operação Michael Jackson, América do Sul, envolvia 2 aviões Antonovs de carga. Né? Gente, eu não lembro o número agora, mas eram não sei quantos caminhões. A gente lá no sul chama de Jamanta, não sei como é que é aqui, mas caminhões... Esses aviões eles têm capacidade para não sei quantos caminhões, né? São realmente, né, aviões impressionantes. Ainda mas era o maior avião do mundo. Ainda né? é. Ainda então, isso, coisa de, sei lá, um pouco antes da pandemia, eu acho. Um deles pousou em Campinas como carga e foi notícia, só por ser o maior avião do mundo de carga. Lá em 91, 92, aliás, quando eu trouxe, foram 2 aviões desse. Que loucura. Né? Então era realmente e a gente fez os primeiros shows na Argentina, depois aqui, né, no Brasil, e eu estava envolvido, né, então, em toda essa operação. E qual foi a coisa mais esquisita que o Michael Jackson trouxe no avião para os shows? Que você pode no avião, não. Na bagagem dele, o que ele trouxe que te chamou a atenção? Nada. O que existiu, que estava em contrato, é que... Não estava em contrato, foi solicitado depois. É ele aqui nos dias de folga, ele pediu para ir num parque de diversões. Então a gente fez, na época, tinha um Play Center aqui, a gente fez um acordo de fechar o Play Center, né, e numa fábrica de brinquedos. Então, coisas que... Agora veja que interessante, falando de Michael Jackson. Na fábrica de brinquedos, então no Play Center, o Play Center já fechava naturalmente à noite, eu acho que 8 horas da noite, então a gente apenas fez um acordo lá com os proprietários do Play Center de, a partir deste horário, fique aberto até as 2 da manhã, 3, para ele levar, né, todos os convidados, né, banda, equipe. Foi todo mundo. E no outro dia, a fábrica de brinquedos. Nós levamos ele na Estrela, na época, né? Mas teve lá um acidente, que o motorista que estava dirigindo o carro dele, quer dizer, primeiro, sempre isso era muito confidencial, mas não tinha as redes sociais, era fácil de imaginar que poderia ser confidencial. Mas o pessoal ali onde era a fábrica ficou sabendo, e na saída foi um tumulto. Tinha lá, imagina, centenas de crianças, de pessoas ali do entorno da fábrica. Fazendo aquela multidão na porta, imagina. Ele entra no carro, lógico, tal, né, com todo cuidado. O motorista não foi prudente, né, e dirige e atropela não, bateu numa criança, né, e a criança foi para o hospital.
a imprensa, obviamente, deu toda a cobertura, né? Motorista de Michael Jackson atropela a criança. Michael Jackson direto, né? Jackson Michael Jackson. atropela. Agora veja como aí eu sou fã da artista que eu vou criticar, né? Taylor Swift. Teve um acidente, né, que morreu uma pessoa, tal, e ela não se pronunciou só muito depois. O Michael Jackson no dia seguinte vai no hospital. Obviamente que depois teve problemas, foi processado, né? Enfim. Certamente a área jurídica da Taylor Swift deve ter orientado, não se pronuncia para você não assumir a culpa, né? Ele não se preocupou, né? Ele ficou sabendo, no dia seguinte foi no hospital, né? Pediu para ficar a sós com os pais e com a criança, e foi lá ser, né, solidário, abraçar, né, lamentar. A criança não teve nada, não quebrou, mas foi hospitalizada. Obviamente, depois, né, fiquei sabendo, um ano depois, processaram, né, o Michael Jackson e fizeram um acordo. Mas a reação dele foi, não importa o dinheiro. Né? É uma criança, é meu público, né? Eu fui lá dar atendimento. A Taylor Swift, aí minha crítica, né, não se pronunciou, só depois, passado uma semana, que aí trouxe os pais, né, enfim, tal. Mas até ter esse encontro, o corpo aqui de São Paulo para voltar, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Sim, morreu de calor, né? Foi do Rio de Janeiro, aliás. Teve que fazer lá uma ajuda com os amigos, né? Fizeram uma corrente para poder levantar dinheiro para poder fazer o translado do corpo. Então, enfim, são pequenas coisas. Então, Michael Jackson realmente é uma referência em todos os sentidos. Pagou a conta do hospital também? Tudo. Né? Tomaram conta de tudo. Certamente ele deve ter dado, não passou, foi direto à equipe dele, mas sempre deve ter dado não só o apoio, né, ter a solidariedade, mas também, com certeza, deve ter dado, né, o atendimento financeiro e tudo mais.